Olá, paz do Senhor, muito bem, você está aqui no meu escritório, meu nome é Felipe, sou superintendente da Escola Dominical na DEDIV, Assembleia de Deus em Divino, e hoje nós estamos aqui para estudar a nossa lição da CPAD, as lições bíblicas de jovens e adultos, né? Cujo tema é o plano de Deus para Israel em meio à fidelidade da nação. E nessa feita nós vamos estudar sobre a lição de número 4 do dia 25 de julho de 2021, que tem por título Elias e os profetas de Aserá e Baal. Mas, claro, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos, com aqueles que precisam e desejam aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Nós vamos ficar aqui hoje por cerca de 30 minutos, falando aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, devido ao nosso estudo também. Pois bem, nós estamos diante de uma lição onde trataremos do poder de Deus, onde trataremos do duelo travado no Monte Carmelo que revelou o Deus verdadeiro, e nós temos muito a aprender. É bom lembrarmos que o reino estava dividido. O profeta Elias é um profeta do reino do norte, de Tisbé, e é alguém levantado por Deus para enfrentar o perverso rei Acabe, filho de Onri, como veremos nesta lição. E, como nós veremos, essa foi uma das batalhas mais importantes da história, e esta batalha revelou o verdadeiro Deus. O nosso ponto central vai nos ensinar que o Senhor sempre intervém a nosso favor diante das adversidades. E nós queremos dizer para você que o verdadeiro Deus é aquele que intervém na vida e na história do seu povo. Fique conosco, né? Que Deus nos abençoe nesse estudo e nós seguimos adiante. O primeiro tópico vai nos falar sobre o desafio no Monte Carmelo. Primeiro subtópico, o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Perceba você que Elias, ao chamar o povo para tomar uma decisão, a escolher o verdadeiro Deus, e o povo não responde afirmativamente a chamada de Elias. Então Elias propõe um duelo onde ele dá as aparentes vantagens para Baal. Se nós observarmos bem, Carmelo, o local do encontro, o Carmelo em hebraico significa campo fértil. Baal era conhecido pelo Deus da fertilidade. Os cananeus acreditavam também que o Carmelo era a morada do Deus Baal. Sendo assim, Elias estava julgando no campo do adversário. Os profetas de Baal poderiam escolher o sacrifício, tiveram a vantagem de iniciar o seu ritual. Tudo isso eram aparentes vantagens para o Deus Baal, o falso Deus Baal. Além do que, o próprio Deus Baal era conhecido como Deus da tempestade, que se revelava por meio de relâmpagos. Olha como era fácil para Baal acender o fogo do sacrifício, apenas com uma faísca de um relâmpago. Mas nós observamos que essas vantagens não saíram do papel, porque Baal não fez e nem pôde fazer nada para aqueles que o adoravam. Mas nos chama a atenção também que quando Elias faz, ou antes do Elias fazer ali a conclamação do povo para que comparecesse no Carmelo, o versículo 21 de 1 Reis 18, vai nos mostrar que o profeta Elias, ele chama o povo para que o povo pudesse responder por meio de fé ao chamado divino. Perceba que Deus já havia demonstrado ser o Deus verdadeiro, quando ele envia uma seca de 3 anos e meio. Ora, se Baal era o Deus da tempestade, como é que Deus poderia enviar uma seca tão grande, sendo Baal o Deus da tempestade? Mas aí o profeta Elias disse: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Escolham hoje a quem servir. Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. Mas o povo ficou calado, não respondeu nada. Somente depois, quando Elias propôs o duelo, dizendo que o Deus que respondesse
por fogo seria o verdadeiro Deus, é que o povo toma uma decisão e diz, é boa esta palavra. Mas até o momento, eles não responderam nada, eles ficaram calados, temeram. A exemplo de Tomé, né, precisaram ver para crer. O Senhor, o nosso Deus, ele espera de nós uma decisão por fé. Tudo quanto fazemos, nós não precisamos esperar ver para crer. Às vezes Deus se mostra, se revela através de um grande milagre, mas toda decisão que tomamos, né, o Senhor espera que a tomemos por fé, confiando que Ele é o provedor, que Ele é o Deus verdadeiro, que Ele é o sustentador da sua obra e dos seus filhos. E além disso, como falamos de aparentes vantagens, podemos falar hoje que o Senhor é o nosso Deus e que não perde batalha alguma. Ele quebra o laço, né? Quebra o carro, aliás, né? E corta o laço, é o que diz o salmista, né? E ainda o rei Davi, ao escrever o Salmo, se não me foge a memória, de número 27, vai dizer que ainda que um exército cercasse, ele não temeria, porque o Senhor estava com ele. Né? O salmista também vai dizer no Salmo 23, que ainda que ele ande pelo vale da sombra e da morte, ele não temeria mal algum, porque o Senhor está com ele. O nosso Deus é um Deus que não perde batalha jamais. Segundo subtópico, o problema de não saber a quem adorar. O povo de Israel não sabia quem adorar. O povo de Israel adorava quem lhe convinha. Tinha o Senhor quando precisava, tinha Baal, tinha Azerá, tinha tantos outros deuses. Mas o povo não tinha um posicionamento firme sobre a quem adorar. Portanto, nesse sentido, o profeta Elias pergunta no versículo 21, até quando cocheareis entre dois pensamentos? A palavra cochear significa mancar. Mancar é o que o povo estava fazendo. Quem manca, ora está em cima, ora está embaixo, ele não vive uma vida constante, uma vida de retidão, mas ele vive uma vida manquejante, né? Uma vida em que não se sabe o que fazer. Por isso, o profeta adverte o povo, até quando vocês vão ficar mancando entre o Senhor e entre Baal? Até quando vocês vão ficar indo de um lado para o outro? Em nossos tempos, podemos dizer que existem pessoas também mancando de um lado para o outro. Ainda que nos tempos bíblicos a idolatria seja adoração a deuses ou falsos deuses que são esculpidos na pedra e em tantas outras matérias-primas, nós podemos dizer que aquilo que rouba o lugar de Deus, aquilo que toma o nosso coração, aquilo que nós sentimos paz e segurança e colocamos como lugar de paz e segurança em nosso coração, isso se torna a forma de um Deus em nosso coração, se torna um ídolo no nosso coração. Há pessoas que adoram ao mundo, ao dinheiro, ao poder, à fama, e a decisão é hoje. Aliás, o Monte Carmelo, ele ficava situado entre Israel, cujo Senhor é Deus, e Sidom, cujo Deus era Baal. E por estar ali na divisa, o Monte Carmelo é símbolo de decisão. Hoje nós precisamos decidir. A decisão não pode ser adiada. Né? Para que ficar um dia na igreja, outro dia no mundo? 6 meses na igreja, 6 meses em disciplina. Até quando vamos ficar manquejando? Até quando vamos saltar de um lado para o outro? É melhor servirmos ao Senhor. Faça como Josué, que disse que todavia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Terceiro subtópico vai falar sobre o desafio do fogo. Né? Elias convoca o povo para que subisse no Carmelo e o Deus que respondesse por fogo, esse seria Deus. Perceba que o ministério de Elias é marcado pelo fogo. Depois de orar, fogo caiu do céu e consumiu o holocausto. 1 Reis 18, 36 a 38. Quando Elias estava na caverna, com medo do estado, né, não só de Jezabel, mas de um estado opressor, né, de pessoas que tentavam matar a sua vida, né, ali Deus se revela numa brisa suave. Mas antes de se revelar numa brisa suave, passa ali
um fogo. Quando nós vamos ler 2 Reis, capítulo 1, versículo 10 a 12, quando o rei Acasias manda que os soldados busquem Elias no monte, Elias diz, olha, se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. E fogo do céu caía e consumia aqueles soldados. Por fim, nós podemos nos lembrar de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, quando Elias é arrebatado. Ali diz que havia carros de fogo e cavalos de fogo presentes ali no dia do seu arrebatamento. Então nós percebemos que o Deus verdadeiro é aquele que intervém na vida e na história dos seus filhos. Aqui, Deus se revelou através do fogo, mas Deus se revela de muitas formas e nós não podemos limitar o poder de Deus apenas de uma maneira. Mas antes que Deus se revelasse, Elias precisou preparar muitas coisas e fazer uma oração ao Senhor. Por isso nós vamos para o segundo tópico, tratar sobre a oração de Elias, e o primeiro subtópico fala dos preparativos de Elias. Entre os preparativos, nós destacamos a reparação do altar. Diz que ali no Monte Carmelo havia um altar do Senhor que estava quebrado. Não é estranho? Não é curioso? O que fazia um altar ali? Por que estava quebrado? Lembre-se antes disso que a má rainha Jezabel tentou matar os profetas do Senhor, acabar com o culto do Senhor. E o que Obadias faz? Ele esconde 100 profetas do Deus Altíssimo. E o que o Senhor faz? Ele preserva 7.000 pessoas que não dobraram-se diante de Baal. Certamente havia ali no templo, ou melhor, no templo não, no monte, um altar erigido ao Senhor, que certamente Jezabel destruiu, mandou que destruísse, profanasse, não sei. Mas estava ali de qualquer maneira, ali no Carmelo, havia um altar do Senhor, um altar de adoração que fora quebrado. E Elias, queridos, jamais ofereceria sacrifício em altar pagão. Por isso, ele não usou o altar que foram feitas oferendas a Baal. Pelo contrário, ele restaura o antigo altar, até para lembrar que não estava construindo uma nova religião, mas voltando às raízes. Portanto, Elias é símbolo aqui, ou exemplo aqui, de um profeta raiz, de pessoas que não estão trazendo modismos e inovações, mas que estão restaurando a verdadeira religião. Ora, não foi isso que Martinho Lutero tentou fazer na Idade Média, no tempo das trevas, trazer a igreja de novo para aquele pensamento da igreja primitiva. Destacamos aqui a unidade na adoração. Apesar do Reino do Norte contar com 10 tribos e Elias ser um profeta do norte, o Senhor, ou o servo do Senhor, entendia que Deus não é Deus de divisão e sim de unidade. Por essa razão, Elias tomou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e ofereceu sacrifício no horário do sacrifício da tarde em Jerusalém. Apesar do reino estar dividido, Deus ainda era o mesmo. Deus é um só. O Senhor não muda. Os homens mudam, mas o Senhor, ele jamais muda. Mas Elias não fez nada de que ele pudesse ser reprovado. Aliás, Elias ficou fora de toda e qualquer suspeição, porque depois de colocar tudo em ordem, ajeitar as 12 pedras, preparar a lenha, o sacrifício, Elias chama o povo para perto para ver tudo o que estava acontecendo e manda com que eles derramassem água sobre o sacrifício. Elias estava preocupado de que o povo pensasse que poderia ser algum truque, mas muito pelo contrário, o povo ali, ele encheu, segundo alguns comentaristas, cerca de 14 a 28 litros de água, que certamente foi pego ali. Nós devemos lembrar que, apesar da grande seca, havia o mar Mediterrâneo ali próximo, Então, certamente, essa era água salgada. Nós acreditamos dessa maneira,
né? Então, algo desse tipo para pegar fogo somente através de um grande milagre, né? Então, aplicação para a nossa vida. Deus não age em corações divididos. Não adianta você estar com a vida coxando entre dois pensamentos, ora no mundo, ora no dinheiro, ora no sexo, ou seja, em que for, porque Deus só age num coração íntegro, num coração puro, num coração que está plenamente voltado para o Senhor. O crente também, outra aplicação, ele precisa ter prudência e agir assim como Elias, para evitar a desconfiança do povo. Nós vivemos tempos onde existem falsos pregadores, falsos profetas, pessoas que barganham com Deus, que vendem os dons de Deus, enfim. E o povo está alarmado contra esse tipo de pessoa. Por isso, nós que somos verdadeiros salvos, verdadeiros pregadores, devemos ter toda a prudência para evitar qualquer desconfiança do povo. Por fim, por último, nesse subtópico, a última implicação que eu quero que você pense, é que Jesus, o próprio Cristo, ao vir a este mundo, ele repara o nosso altar, que nós jamais poderíamos reparar, devido ao pecado de Adão, o pecado que nós cometemos em Adão, que nós praticamos de certa forma e somos culpados por ele. Jesus ali na cruz do Calvário disse, está tudo consumado. Nós podemos agora prestar um verdadeiro culto de adoração ao Senhor por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, segundo subtópico, Elias faz uma oração confiante, né? Mas não sem antes se mostrar zombeteiro, né? Elias zombou dos profetas de Baal, que não podia atendê-los. Olha, clama em altas vozes, talvez ele não esteja escutando. Pode ser que esteja ocupado, intentando fazer alguma viagem. Talvez dorme, porventura acordará. Elias estava zombando dos profetas de Baal. Elias estava mostrando e demonstrando que ele não poderia fazer absolutamente nada, porque Baal de fato não existe. A não ser atuações de demônios ali para tentar enganar o povo, e se mostrar um falso Deus. Os profetas de Baal se mutilaram, mas não conseguiram a atenção do seu Deus. Veja, essa questão de se automutilar, cortar o próprio corpo, isso já vem de ritos pagãos. Isso não é coisa de adolescente em depressão, não é verdade? Isso já vem de lá de trás. Mas é interessante que toda falsa religião, ou muitas falsas religiões, exigem que os homens deem do seu sangue, ou ofereçam o seu sangue para Deus. Mas a religião verdadeira é onde o próprio Deus se encarnou e ofereceu o seu sangue em favor dos homens. Essa é a religião verdadeira. E a gente percebe também aqui o contraste entre a oração de Elias e o ritual pagão dos profetas de Baal. Porque a oração de Elias foi curta. E os profetas de Baal tiveram um longo tempo de oração, um longo tempo de clamor. Deus é Deus que não precisa de muita coisa para responder uma oração, irmãos. Deus não precisa de palavras bonitas, de orações enfeitadas. O que Deus requer de nós é um coração sincero, um espírito quebrantado, um coração contrito na presença do Senhor. A oração de Elias foi curta, não houve vãs repetições, muito embora Elias fosse um homem de oração. E creio eu de longas e longas orações. Mas ali naquele momento, apenas uma oração curta foi o suficiente para que Deus respondesse por meio do fogo. Então não adianta a gente fazer longas orações com palavras bonitas, com jargões de pregadores, porque Deus não se deixa impressionar por essas coisas. Nós aprendemos algumas coisas com a oração de Elias. Por exemplo, a oração de Elias, ela estava alicerçada na promessa. Ele lembra ao Senhor dizendo, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, versículo 36. Ou seja, ele faz parte da aliança. Senhor, o Senhor tem uma aliança comigo também. Eu sou da linhagem de Abraão, de Isaac e de Israel, a quem o Senhor firmou o pacto.
Elias, ou a oração de Elias, visava em segundo lugar a glória de Deus. Veja, Elias disse: manifeste-se para que este povo conheça que tu és Deus. Versículo 36 e 37. Em outras palavras, Elias estava dizendo: olha, não é a minha glória, não tenho que aparecer, mas manifeste-se, Senhor, para que todos saibam que tu és Deus. Terceiro aprendizado, a oração de Elias demonstrava submissão. Ele disse: eu sou o teu servo. E ele disse mais: conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Se nós aprendermos a orar como Elias, uma oração alicerçada numa promessa de Deus, uma oração que visa a glória de Deus e uma oração que demonstra submissão, creio que nós teremos os nossos pedidos alcançados. Certo, irmãos? Se nós observarmos ao longo também dos versículos 20 ao 40, vamos ver Elias falando diversas vezes com o povo, Elias falando com o rei, né, por 2 vezes, com o povo acho que 7 vezes, mas Elias falando uma única vez com Deus. E quando Elias fala com Deus, o Senhor responde à oração de Elias. O que me faz pensar que quando nós falamos mais com Deus, nós temos de nos preocupar menos com os homens. Quando nós falamos mais com Deus, como Elias fez, nós precisamos dialogar menos e brigar menos com as pessoas. Fique este exemplo aí para você. Terceiro subtópico vai chamar a nossa atenção para a misericórdia de Deus, porque todo ato no Carmelo representa a misericórdia divina. Tanto ali a seca de 3 anos e meio, quanto o fogo no Carmelo, serviram para comprovar que o Senhor é Deus e para trazer o povo para si. Né? Portanto, querido irmão, querida irmã, não reclame da prova que está passando. Se você está vivendo na seca de 3 anos e meio, saiba que o Senhor é contigo. Se você está na bonança, o Senhor também é contigo. Nos momentos difíceis ou nos momentos bons, o Senhor é misericordioso para conosco. Tudo aquilo que foi feito por uma razão muito simples. Deus queria trazer o povo para si. É a misericórdia de Deus. É a compaixão de Deus pelos miseráveis. Isso significa misericórdia. É Deus não impetrar em nós o juízo que tanto merecemos, mas pelo contrário, de graça, dar-nos a sua graça. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Mas Elias era um homem sujeito a todas as nossas paixões. Era um homem como você e eu, ou uma mulher, né, como você que está do outro lado. Uma pessoa normal, uma pessoa cheia de defeitos e qualidades, sujeitas a enfermidades. E é o que nós vamos ver aqui no terceiro subtópico, que diz Elias em Horebe. E o primeiro subtópico fala dos feitos e da exaustão do profeta. Se observarmos os seus feitos, podemos perceber que, em nome de Deus, Elias anuncia 3 anos e meio de seca. Se observarmos os seus feitos, vamos ver que Elias desafiou 850 profetas, os de Baal e de Azerá, e ele vence no Carmelo os profetas de Baal. Vamos ver, diante dos seus feitos, que depois de vencer os profetas do Baal, Elias orou e houve chuva. Os seus feitos, depois que a chuva veio, Elias, é até engraçado, ele corre mais rápido que a carruagem do rei. Vamos ver que Elias foi sustentado por um anjo. Elias foi um grande profeta, o maior profeta oral da história de Israel. Elias não foi um profeta escritor, ele foi um profeta oral, né? E todos esses feitos fizeram parte da história de Elias. Mas chegou um momento em que Elias chegou à exaustão, né? E ao que tudo indica, Elias sofreu sim depressão. Depressão, irmãos, não é só ausência de felicidade, não é isso depressão. Existem muitos sintomas de depressão. Né? Elias sofreu, ele sentiu que os seus planos foram frustrados e ele até mesmo desejou a morte. Ele temeu não Jezabel, não é que Elias temeu Jezabel. Jezabel era a rainha, Elias temeu
um império inteiro. Né? Elias era sujeito, né, às mesmas dificuldades que nós. Assim como nós, Elias não estava isento de enfermidades. Eu e você também não estamos. Precisamos de buscar conforto em Deus e consolo em meio até mesmo às adversidades, mas estamos sujeitos a essas enfermidades também. E Elias, segundo o subtópico, ele pede para morrer. É bom lembrar, irmãos, que ninguém defende o suicídio através de Elias. Elias não tentou tirar sua vida. Elias pediu a morte, desejou a morte. Obviamente que isso não é uma boa atitude de Elias. Um livro histórico apenas nos aponta fatos, porém não serve de doutrina para a nossa vida. O fato de Elias ter desejado a morte não significa que nós temos o direito de pedir para Deus a morte. A vida é um dom de Deus. A vida é para ser vivida para a sua glória, com prazer na lei do Senhor. É o que o Salmo 1 vai nos ensinar, na verdade. Então, foi uma falha moral de Elias, a qual todos nós estamos sujeitos de passar, mas foi um ponto negativo na vida de Elias. É bom que isso fique claro, porém, também é bom que fique claro que Elias não tentou morrer, ele não tentou tirar a própria vida, mas ele desejou a morte. Ainda que não seja bom o que ele fez, né, percebemos, contudo, que Elias era um homem assim como eu e você somos. Terceiro subtópico, a resposta de Deus. Eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, a multiforme fala de Deus. Porque o Deus que controla os vendavais da natureza, né, vendavais, terremoto, fogos, fenômenos da natureza, né? Esse mesmo Deus falou a Elias em meio a um suave sussurro, 1 Reis 19, de 11 a 13. Como a dizer que não só trabalha em meio a barulho e grandes movimentos, mas também na singela brisa suave e no silêncio. Deus, nós não podemos restringir o culto de Deus. Nós não podemos restringir o agir de Deus. Deus, ele fala conforme ele quer, quando ele quer, do modo que ele quer. Às vezes por meio de um grande movimento, mas às vezes por meio daquele culto que muita gente julga ser um culto morno, um culto frio, mas Deus está ali falando. Então, não pense que Deus fale apenas no meio do barulho. Deus fala também através da brisa suave. E aí nós vamos perceber, então, depois que o Senhor tem um encontro ali com Elias, nós vamos ver a restauração de Elias e os novos desafios. Elias, ele teve a oportunidade de confessar o seu estado de desespero, e Deus, diz o próprio comentarista da nossa lição, lhes deu novos sentidos para continuar seu ministério. Quais eram? Ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel e ungir a Eliseu para lhe suceder como profeta. Deus é o Deus que restaura, é o Deus que restaura aquele que está deprimido. Ainda, irmãos, que os médicos e os remédios possam lhe dar alguma segurança, confie em primeiro lugar em Deus. Deus ainda é o médico por excelência. Conclusão, irmãos, Elias, portanto, ele vai servir para nós como exemplo de fidelidade a Deus e fidelidade à mensagem de Deus. Nós, como bons cristãos, devemos denunciar o pecado da nossa sociedade e anunciar a nossa restauração em Deus. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo com mais alguém.